Glória a Jesus, paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, estamos ao vivo. Entramos hoje mais cedo, estamos aqui no Maranhão, pregando a palavra de Deus hoje e amanhã. Ontem nós estávamos em Belém, e hoje estamos no Maranhão. Para a glória de Deus, fazendo a obra de Deus. Ontem, 3 almas preciosas aceitou a Jesus como seu Salvador. 3 vidas preciosas se renderam a Cristo. E para a glória de Deus, e eu creio que hoje e amanhã o Senhor vai salvar muitas vidas também. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos lutando, né? Eu dei um número errado no jejum, para vender todos os nossos números do Fusca Missionário. Tá aí, ó, né? Tem exatamente, agora vai faltar, né? Tem uma aqui que vai para cá, 75. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar que tá. Ó, vai faltar aí 304 números para nós concluirmos aí a venda. E eu quero sortear esse Fusca, irmãos. Eu vou para a África dia 14, dia 10 de dezembro, para alguém já passar o Natal com o Fusca missionário, né? Então, eu creio que quem ganhar vai fazer bom uso desse Fusca. É R$ 50 o número. O link está aí na descrição, né? Eu acabei de conversar com a pastora Minadeb lá da nosso trabalho lá no Amazonas. A gente está tendo uma despesa, irmãos, de alimentação e pedreiro semanal de R$ 1.200, fora a brita, que agora baixou o preço de 850. O camarada está fazendo 720 o metro da brita, da pedra. E eu preciso, irmãos, muito da ajuda de vocês. Nós também temos o Natal Missionário que vai ser feito na Angola, né? Nós vamos viajar para Angola para o ano dia 14 de dezembro e vamos ficar lá até dia 22 de dezembro. Então, não deixe de abençoar, de semear, de ajudar, porque nós estamos em uma grande obra. Eu conversei com o pastor hoje sobre a possibilidade de nós conseguirmos inaugurar essas igrejas no começo de fevereiro. Para vocês terem ideia, foi feito, já está concretada 10 sapatas, falta ainda 10 sapatas. Romão Sérgio. E quem ganhar o Fusca vai ter o privilégio de ir na minha casa, tomar café comigo, almoçar comigo, comer um churrasco com chimarrão no sul. Pode ser o irmão Sérgio mesmo, em nome de Jesus. Eu quero que quem ganhe esse Fusca esteja necessitado. Mas apesar que tem muita gente, né, que comprou o número, falou, pastor, se eu ganhar, eu devolvo para o senhor. Aí não sei. Mas o último Fusca que a gente sorteou foi o... Como é que fala? Foi um irmão que comprou um número só. Ele tinha sido perdido o motor do carro dele por causa de uma enchente. E ele nunca ganhou nada. Ele entrou na minha casa de joelho soltando foguete na rua.
de felicidade que ganhou o Fusca. E eu creio que Deus vai dar esse Fusca para quem precisa, para quem vai usá-lo, para quem tem o sonho, porque tem muita gente, parece um absurdo, né? Mas tem muita gente, como o pastor Carlos, que tinha o sonho de ter um Fusca. E, irmãos, também amanhã é dia de enviarmos o dinheiro. Você que tem um compromisso com os missionários da África, tá lá nos meus stories, né? Um dos eventos que foi feito esse fim de semana do projeto Arrependa-se na Angola com as crianças. E nós teremos amanhã o pagamento dos 22 missionários da Angola. São US$ 950 que nós vamos enviar, porque a gente já envia também o valor do... Como é que fala? O valor da alimentação. Então, não deixe de abençoar, irmãos, de ajudar. E eu creio que, em nome de Jesus, nós veremos aí a obra de Deus crescer, essas igrejas, a missionária Sara, que está construindo uma igreja na tribo indígena. Veja, nós estamos construindo a igreja na tribo indígena, amanhã já vai mais 20 varas de ferro, 15 sacos de cimento, uma caixa de estribo. Nós temos a nossa despesa mensal na igreja lá no Ribeirinho, e o pastor está com pressa porque o rio está enchendo, e a gente precisa deixar as colunas prontas antes do rio encher. Depois que as colunas estiver pronta, pode encher o que for necessário. Então, em nome de Jesus, a gente tem esse trabalho da África, temos o Natal missionário, e essa semana ainda o irmão que me convidou para pregar deve estar ao vivo aí. O irmão Marcos perguntou, pastor, como é que dá? Falei, sempre Deus manda. No segundo, 45 minutos do segundo tempo, Deus manda provisão. Porque Deus fala com o seu povo. Irmãos, essa obra, Projeto Arrependa-se, não pertence ao pastor Carlos. O Projeto Arrependa-se pertence ao Senhor, a obra é de Deus. Nós só somos os administradores dessa obra. Só isso que nós somos, os mordomos. Então, se a obra é dele, ele manda o recurso. E o recurso que ele manda é através da sua vida. Então, é um privilégio você ser um semeador. Vocês estão vendo os frutos, as almas, as pessoas sendo abençoadas, igrejas sendo erguidas. Vocês não têm noção do peso que isso gera no mundo espiritual, porque essas pessoas, elas terão um encontro com Jesus e vão morar conosco eternamente. As pessoas que serão salvas nesse lugar, elas estarão por toda eternidade ao nosso lado, por toda eternidade. Elas não vão ficar do nosso lado por momentos, elas vão ficar do nosso lado por toda eternidade. Irmãos, eu digo para vocês assim, eu me sinto muito honrado e muito privilegiado por tudo que a gente tem feito. Ninguém faz nada sozinho. E eu sei que a eternidade vai revelar muita coisa. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que têm nos ajudado mensalmente. Esses dias nós estamos orando por todos os contribuintes do Projeto Arrependas. O grupo de intercessão está orando, nós estamos orando, eu e a missionária Raquel. E eu sei que milagres extraordinários o Senhor vai operar na vida dos semeadores da obra missionária. Amém?
Irmãos, veja que o que aconteceu aí no Santa Catarina, São Paulo, olha só, foi Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, todos esses locais que eu estou dizendo para você, todos eles foram afetados com tempestades, chuvas de granizo, todos, tá? Não existe Rio de Janeiro que não foi afetado por catástrofes naturais. Em São Paulo, ontem mesmo, tem alguém aqui que viu o nosso irmão Erivaldo, que mora em São Paulo? Ele falou que ontem foi terrível, diz que a internet ficou com instabilidade, ventos, e foi muito forte o que aconteceu esses dias no Brasil. E a gente não pode ter tudo o que aconteceu no Brasil esses dias dizendo que foi a coisa, algo natural, né? Que foi algo natural. A gente não pode olhar e dizer, não, foi coisa natural, o que sempre acontece. Não foi, irmãos. A gente sabe que não foi. E por que que não foi? Porque nós estávamos em plena COP30. Em plena COP30. E o que que a COP30 trata? Sobre eventos climáticos. Eventos climáticos. Então, não adianta você chegar e dizer que foi natural, que aconteceu, que não foi. Não foi natural o que aconteceu. E eu estou tentando colocar aqui as imagens, né? É muito triste, muito sofrimento. A gente vê as pessoas, né? As pessoas perderam tudo. As pessoas não perderam o telhado da casa. Tem pessoas que perderam tudo, tudo. Olha o prefeito falando. Na minha vida, que no corredor com várias goteiras, em vez de correr água, corria sangue dos nossos companheiros que estavam aqui no Rio Bonito. Foi uma coisa muito grave. A tragédia foi muito grande, você veja, passou de 500 pessoas feridas. Eu não vi ainda no Brasil uma tragédia desse porte. E ele falou algo aí, irmãos. Não, mas eu queria. Que é uma realidade, né? Aí já tem muita mobilização de ajuda, muita gente enviando recurso, roupa para lá, e a gente vê aí claramente que, irmãos, as imagens que a gente tem, né? As imagens que a gente tem são aterrorizantes. Essa é a realidade, porque 90% da cidade não foi 10, não foi 20, não foi 30, foi 90% da cidade foi totalmente destruída. E aí a gente tem, irmãos, tem as lavouras do foram destruídas. Nós temos cidades de Santa Catarina que foram afetadas por chuva de granizo. Nós temos as cidades do Paraná, porque nós tivemos essa em Rio Bonito agora, que fica próximo a Laranjeiras do Sul. Passada,
teve outro vendaval que destruiu muita coisa, tá? Foi muita coisa ali na região de Maringá. Teve cidades ali que ficou 6 dias sem energia. Aí nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Minas Gerais e nós temos Bahia com chuva de granizos e muito vento. Então, a gente precisa olhar para tudo isso e dizer assim, parece até repetitivo, irmãos, se eles têm mecanismos para fazer chover em Dubai, essa é a questão. Eles têm poder de fazer chover em Dubai. Eles têm condições de fazer nucleação e fazer chover nas lavouras. O agronegócio do Brasil tem armas que fazem chover em cima do plantio. Qualquer pessoa que raciocina como eu, como você, sabe que se eu pegar a mesma quantidade, se eu pegar o produto que faz chover em lavouras, o produto que faz chover em Dubai, o produto que faz chover nas áreas desérticas da China, que está florescendo, a China está fazendo o deserto florescer. Lugares que só tinha terra, agora está tendo verde. As mesmas armas que eles usam para fazer nucleação, para fazer chuva, imagine eu usar 1000 vezes o mesmo produto. O que vai acontecer? Em vez de jorrar uma pequena chuva, vai formar uma tormenta, uma tempestade. E a gente sabe, irmãos, quando a gente estuda sobre a HAARP, né? Isso nunca foi teoria da conspiração. Então, a HAARP ela é uma arma de mudança climática. É uma arma de mudança climática. Então, para quem não sabe, nós temos as antenas, né? Olha aí, no Brasil, essas antenas ficam aqui onde eu estou, no estado do Maranhão. Nós temos antenas da HAARP no Alasca, nós temos antenas da HAARP. Nós temos antena da HAARP deixa eu colocar imagens aqui, ó. Olha aqui, ó. No Alasca, essas aqui que você está vendo aí na imagem, nós temos antena da HAARP em vários lugares. Aí, olha só. Seria o projeto HAARP uma arma geofísica dos Estados Unidos? Olha lá, ó, teorias da conspiração de documentos levantados pelo Parlamento Europeu e Russo, por exemplo, questionam que o programa realmente está desenvolvendo, alegando que ele seria capaz de manipular o clima ou até mesmo causar um blackout geográfico em todo o planeta. E aí eles colocam como é uma realidade, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar, como é uma realidade muito forte, eles colocam isso como teoria da conspiração. Aí, veja bem, a gente tem as antenas na Terra e nós temos, irmãos, deixa eu colocar aqui para vocês, as antenas, ó. Essas são as antenas. E nós temos também as
as questões do rastro químico. Quando você vê avião fazendo desenho no céu, desenhos no céu, não pense que aquilo dali é o avião soltando fumaça. Olha aí, ó. Essa imagem aqui, quando você vê essas ondas aqui, ó, é uma formação de tempestade. Então, quando você fala, isso muda até a genética humana, tá? O negócio vai além de simplesmente criar tempestade. Esses rastros químicos, ele muda o comportamento da humanidade. Então, veja, como é algo muito, né? Muito. Olha aí, ó, antenas HARP, o negacionismo sobre chuvas gaúchas. Olha lá, poços e seminos sem provas do efeito climático no Rio Grande do Sul foi provocado por arma ultra secreta. Na realidade, a HARP não é uma arma ultra secreta, tá? A HARP não é uma arma ultra secreta. Por quê? Porque ela é uma arma conhecida. Esse que é o problema. Ela não é uma arma secreta. Então, veja bem. Olha só essas imagens aqui que eu vou colocar de rastros químicos. Olha essas imagens, irmãos. Isso daqui são os rastros químicos. Olha a quantidade que você tem. Olha isso. Olha aqui, no R7, ó, meio ambiente. Perigo no ar. Rastros de avião podem alterar a atmosfera e colocar em risco a humanidade. Segundo estudo do governo americano, as nuvens formadas por vapores aumentam a radiação solar. Olha lá, os astros químicos. Está no R7. Ó. Provavelmente todo mundo já viu e se perguntou o que seria aqueles rastros brancos dos aviões quando eles estão voando bem alto. Até um monte de teorias de conspirações já foram elaboradas, afirmando que tais nuvens seriam uma forma de deixar habitat tal. Provavelmente todo mundo já viu e se perguntou o que seria aqueles rastros brancos dos aviões quando eles estão voando bem alto. E aí, as teorias diziam que os habitantes de grandes cidades se tornariam inférteis, independente da teoria, cientistas começam a temer que sim, os tais rastros estão nos prejudicando, mas de forma menos conspiratória, destruindo a atmosfera, assim como a nossa, mostra a nossa galeria. E aí, olha aí as imagens, todos já viram isso daqui, ó. Todos já viram isso daqui. Agora, olha a quantidade de veneno lançado na atmosfera. Então, antenas ligadas em rastros no céu gera catástrofes climáticas. E a gente tem, irmãos, olha só. A gente teve essa semana a COP30, que foi um fiasco, né? Os poderosos do mundo, alguns mandaram representante, outros nem quiseram chegar perto do Brasil. Não tem nem comparação a COP30, que foi na Arábia Saudita. Então, olha aí, ó. Baixa presença de líderes na cúpula de Belém frustra o Brasil às vésperas da COP30. Encontro preparatório expõe desinteresse político global pela pauta climática e enfraquece os esforços do governo Lula. Então, nós tivemos pouca presença de líderes mundiais. Olha aí, ó. Matéria da Veja de hoje. Flop 30, ou COP 30, a cúpula de líderes que antecipa sobre conferência do clima.
Reunião que abriu as portas da Conferência Global teve anúncios ambiciosos e gastos políticos. Gestos políticos, mas deixou no ar a dúvida sobre a entrega real das promessas. O presidente do Brasil, chefes de Estado e representantes aqui na sessão da COP30. A cúpula de líderes encerra sexta-feira, dia 7, em Belém, foi concebida como a antessala da COP30, uma vitrine para medir o apetite político dos países às vésperas do principal encontro climático da década. Com 57 chefes de Estado e de governos reunidos, o evento buscou recolocar o Brasil no centro da governança climática global e mostra que o país é capaz de articular consenso no momento de estagnação das metas de emissão e frustração com o Acordo de Paris, prestes a completar 10 anos. Mas a baixa presença aponta para o mundo em ebulição geopolítica. Estiveram ausentes os presidentes dos Estados Unidos, China, Índia, respectivamente as 3 nações líderes em emissões de gases do efeito estufa. É o mais baixo quórum numa COP desde 2019. Nas redes sociais, os detratores do governo Lula passaram a chamar a COP de Flop 30. Muitos dos que estão engajados na discussão em Belém, contudo, preferem ver o copo meio cheio. Na cúpula, os líderes, Lula reconhece a dificuldade de avançar nas ações climáticas, mas demonstrou confiança na busca de soluções. Então, a minha visão, irmãos, sobre o que aconteceu em Santa Catarina está ligado ao que aconteceu no sul do país. Então, a COP30 no Brasil envolvendo a Amazônia, irmãos, então veja bem, a catástrofe é para mostrar que havia necessidade mesmo de nós lutarmos pelo clima, foi um tiro no pé, que o povo não está dando voz a isso mais, os grandes líderes mundiais, e nem Bill Gates está dando voz a isso. Mas o que é a COP30, irmãos? Nós temos um monte de ONGs. Hoje ainda eu estava conversando com um rapaz que disse que o Ministério do Meio Ambiente recebe lá $1 bilhão para preservar coqueiro na orla marítima. Ninguém pode derrubar um coco, porque senão vai preso, vai ser processado. Então, os globalistas encontraram um mecanismo através das ONGs e da COP30 de não permitir que as riquezas que existem na Terra sejam exploradas, a não ser os monarcas, como é que fala? Os grandes, os ricos, os poderosos. Então, o que acontece? O que acontece? Nós estamos nos comprometendo em preservar água, preservar petróleo, preservar minério, preservar nióbio, preservar grafeno, oligarcas. Obrigado, irmão Marcos. Então, veja bem, essa é a visão da COP30, irmãos. É eles preservar áreas, e está acontecendo, eu vi agora, primeiro, a gente vê que o Lula está privatizando 3 rios. Segunda coisa, nós estamos vendo agora a extração de petróleo na floresta amazônica, tudo isso destrói o planeta. Terceiro, nós estamos vendo em Rondônia, Roraima, Acre, um monte de gente que mora na Terra desde 1985, tendo 30 dias para abandonar a Terra, porque o governo está se declarando dono dessa terra. Então, veja, áreas de preservação e de riqueza. O que os governos do mundo querem? Os poderosos do mundo querem? Afastar a população dessa área, dizendo, nós precisamos salvar o planeta do aquecimento global, da destruição, e então nós temos que preservar o planeta. Não é preservar o planeta,
é preservar água, preservar minério, preservar nióbio, preservar grafeno, preservar ouro, preservar diamante, preservar a riqueza da terra. Essa é a visão. E aí, irmãos, veja a região norte do país. Eu tive em algumas cidades agora, passando, né? A gente vê, não tem saneamento básico, você vê esgoto a céu aberto. E em Belém você vê esgoto a céu aberto, você vê o esgoto nas calçadas, assim, ó. Aquela água preta. Eles nunca quiseram salvar o planeta. Então a ideia é preservar. Preservar a pesquisa, irmã Luísa, aqui da Amazônia, e eles vão transformar esses rios em rota de carregamento de soja. Vai poluir o planeta. Vai poluir o planeta. Então, não tem questão de salvar, é simplesmente preservar para nós extrair a riqueza para nós e que o povo se afaste de tudo que tem riqueza. De tudo que tem riqueza. Então, a gente está vendo aí, e eu digo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Esta semana, com as tempestades, ventos, tornados, destruição, está ligado à COP30, para mostrar que o planeta está sendo destruído. E na minha visão, e aí é o pastor Carlos que está dizendo, nada mais é do que armas de mudanças climáticas para causar medo, pânico, terror, porque sempre quem paga isso é o povo. A gente vê que o governo do estado do Paraná está dando 50 mil reais para as famílias que tiveram as casas destruídas. O Paraná tem se demonstrado um dos estados mais ricos do país. O governo federal liberou o fundo de garantia, mas não teve ninguém agora, até agora eu não vi ninguém do governo federal no lugar da catástrofe, porque o Paraná é oposição ao governo. Mas, eu digo, irmãos, infelizmente, o que eu estou falando aqui é tão real, é tão claro, é tão nítido que as pessoas não querem acreditar. Eu vou repetir, o que eu estou falando aqui é tão real, é tão nítido, é tão claro, que as pessoas não querem acreditar. É melhor eu acreditar em tudo, menos acreditar que o que está acontecendo é o homem manipulando o clima para destruir, preservar, destruir cidades e preservar a riqueza que eles querem. Essa é a realidade. Meu Deus, eu não estou conseguindo colocar minhas matérias. O sangue de Jesus tem poder. E aí vem, irmãos, outra coisa que nos comove no meio de tudo isso. O que nos comove no meio de tudo isso? Sabe o que é que nos comove no meio de tudo isso? É a solidariedade do povo brasileiro. Eu acredito que não exista, né? Talvez exista e a gente não conheça, mas a gente vê claramente um povo amado, você vê um povo que se compadece, um povo que ajuda, está chegando ajuda de todos os lados lá agora, na cidade de Rio Bonito, né? Muita ajuda, muitas pessoas ajudando
estendendo a mão. Isso é tremendo, irmãos. É tremendo. A gente vê a solidariedade, a gente vê a compaixão. O Brasil é um país maravilhoso. Maravilhoso. Eu digo para vocês que é difícil a gente ver no mundo um país tão solidário, tão amoroso, tão disposto a ajudar como o povo brasileiro. Vocês concordam com isso? É tremendo. Então, é tremendo. É um povo maravilhoso. É um povo maravilhoso. É o povo brasileiro. É tremendo, irmãos. É tremendo. Nós estamos no Brasil, irmão, está até uma brigarada, né? Eu nunca vi a brigarada por causa de política e ninguém está falando da prisão do Bolsonaro. Olha aí. Tô aqui em São Paulo hoje, estou visitando um grande amigo aqui, ó, Tarcísio de Freitas. Eu falo o seguinte, é a nossa cota de flamenguistas no governo de São Paulo aqui, mas meu amigo, meu irmão, minha referência, tem feito um trabalho fantástico aqui e estou tendo a oportunidade de filar um café da manhã aqui na casa dele. Irmão, obrigado aí pela recepção. Viu? Obrigado pela oportunidade, né? Conversas excelentes, fala muito sobre segurança pública, né? O Cláudio está fazendo um trabalho muito dedicado para transformar o estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns, Cláudio. Conta sempre com o nosso apoio. Obrigado. E estamos juntos, ó. Rio-São Paulo contra essas organizações narcoterroristas. Um abraço. Agora, olha a frase. Olha a frase que ele usou. Rio e São Paulo unidos contra essas ações narcoterroristas. Irmãos, existe um eixo aí, né? Teve aí o Caiado, teve o Zema, teve o Tarcísio, teve o Castro, teve o... Como é que fala? O governador, o Jorginho, né, de Santa Catarina, o Ratinho Júnior do Paraná. É um eixo, presta atenção, irmãos, de muito poder, de muita riqueza. Aí vem outra coisa. Por que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais foram afetadas, e isso afetou muito o agro em todas essas regiões, essas catástrofes dessa semana? Não tem como você ver tudo isso, irmãos, sem ter uma manipulação. Veja, a Marina Silva quer proibir a pesca da tilápia em Santa Catarina, no sul do país. Irmãos, a tilápia, diz que é por causa do negócio lá que a tilápia é um peixe internacional. Quer dizer, o brasileiro não pode comer tilápia? Não, meu irmão, eles querem prejudicar. O Rio Grande do Sul perdeu muito no agro. No agro, já assim, foi destruído lavouras, os agricultores não conseguiram, eles não conseguiram pagar as dívidas com os bancos, está sendo tomado caminhão, trator, tudo, e agora veio uma chuva de granizo, tem uma mulher chorando desesperada, a mulher chora desesperada, porque ela falou, destruiu todas as minhas estufas e tal. E aí você vê que há um mal sendo
programado contra os governos de direita do país, que não flexibilizam, que não se dobram, que não querem negociar, não querem sentar à mesa desse governo. Então, veja que há um desgaste, né? Há um desgaste. E essa unidade, irmãos, está gerando... Eu não sei se vocês estão acompanhando a briga política, porque o Carlos Bolsonaro quer ser candidato a senador por Santa Catarina. E tem aí políticos catarinenses. Tem políticos catarinenses, irmãos, expulsando Carlos Bolsonaro de Santa Catarina. Então, olha aí. Olha aí. Pré-candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina detona crise entre aliados. O nó da discórdia é o fato de a chegada de forasteiro ter colocado em risco o espaço de aliados. Então, olha aí, ó. 10º maior colégio eleitoral do país, com 5,5 milhões de votos, Santa Catarina está politicamente cada vez mais inclinada à direita. Além de nunca ter sido governada pela esquerda, o Estado não escolhe um senador de esquerda desde 2002. Com Ideli Salvati, do PT, nas eleições de 2022, elegeu o governador Jorginho Melo, do PL, com 71% dos votos, e formou amplas bancadas conservadoras estaduais e federais. Além de ter levado o ex-ministro Jorge Self, do PL, ao Senado. Nas últimas corridas presidenciais, 7 em cada 10 escolheram Jair Bolsonaro, o que deu ao eleitorado catarinense a fama de ser um dos mais bolsonaristas do país. Por ironia, um desejo do ex-presidente, o de que o filho Carlos se torne senador pelo estado de Santa Catarina, mergulhou a direita local e antigos aliados em uma crise sem precedentes há quase um ano eleitoral. O nó da discórdia é o fato de que a chegada do forasteiro ter colocado em risco o espaço de aliados Jorginho Melo e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, já tinham acertado que a vaga na chapa no Congresso seria do PL e a outra do senador Esperidião Amin, do PP, que vai tentar um novo mandato. Eu acho que o Amin devia sair. A candidata do PL seria a deputada federal Caroline de Toni, aliada de muito tempo do bolsonarismo, para dar espaço a Carlos. No entanto, ela passou a ser descartada pelo governador e por Valdemar, que pretende manter o acordo com o PP e Amin. A opção, no entanto, descontentou o clã bolsonarista e uma boa parte de seus apoiadores. Por isso, a família começou a apostar na dobradinha Carlos e Caroline, que tem até nome, Carcar. Na hipótese, quem ficaria de fora seria Esperidião Amin. Desde então, a confusão só aumentou e o neocatarinense, o fluminense Carlos, está circulando pelo estado em busca de votos. Percorreu mais de uma dezena de cidades nas últimas semanas, quase sempre com Caroline a tiracolo. Como conversamos desde o início e temos repetido de forma quase que diária, e é de conhecimento de todos, os pré-candidatos ao Senado são Carol e Carlos Bolsonaro, postou o 02 na segunda. A resistência à chapa pura do PL, porém, mobiliza em torno de Jorginho, candidato à reeleição. O governador precisa manter a base da Assembleia Legislativa pulverizada. E aí vem toda a questão. E o Amin, na realidade, o Amin já está na hora de se aposentar, né? Mas o Amin tem muito poder. Muito poder. Agora, presta atenção, irmãos, no que eu vou falar com vocês. Vocês entendem que esta semana,
já foi quase declarada a prisão do Bolsonaro na Papuda, e em vez do povo se concentrar na ideia de fazer algo em prol do Bolsonaro, ou até da anistia daqueles que estão presos. Veja que nós estamos aí há quase um ano, né, 11 meses das eleições de 2026, e o povo está brigando pelo que eles estão brigando? Por cargos, por chapas, por eleição. É por isso que é triste. Deus abençoe, irmão Marcos. Irmão Marcos que nos levou em Belém, ele que nos convidou para estar em Belém para pregar o culto. Foi uma benção ontem. Foi 3 almas, né, que se voltaram para Jesus. É maravilhoso. Então, agora, eu digo assim, até o... Deixa eu ver se eu pego aqui a fala do advogado, né? O advogado aqui o Jeffrey, ele fez um vídeo muito sério, né? Sobre a treta em Santa Catarina, e eu vou ter que concordar com ele. Olha aí. Olha o que ele está falando. Estavam pautando a internet, desviando o foco do que realmente importa. O primeiro recurso do presidente Bolsonaro foi julgado a toque de caixa. Era disso que a direita deveria estar falando ontem. Esse recurso do presidente Bolsonaro, chamado de embargos de declaração, seria julgado dia 14. Dia 14. Ontem era dia 7. Foi julgado a toque de caixa por unanimidade. E adivinhe? Foi negado. Obviamente. E por que eu digo que esse assunto que eu tenho para tratar com vocês aqui é bem sério? Hoje é sábado, eu estou em viagem, estou no interior de Goiás, vim para um evento do agro, isso veio ontem, mas é muito grave o que eu vou falar para vocês. O presidente Bolsonaro está correndo seríssimos riscos, de passar o Natal preso atrás das grades. Até o que eu vinha dizendo ontem sobre os prazos recursais, com essa decisão de ontem, eu vi que realmente o sistema não está para brincadeira. Gente, eu tinha certeza que esse recurso seria julgado no dia 14. Julgaram ontem a toque de caixa. Eles anteciparam o julgamento. Significa que o presidente Bolsonaro tem praticamente quase nenhum recurso pela frente a impedir que inicie o cumprimento da pena ainda neste ano de 2025. E nós estamos preocupados com eleições de 2026, é sério. Vocês estão pensando em quem vai conseguir legenda e montar chapa? Nós temos milhares de exilados. O presidente Bolsonaro está preso por fato que não praticou. Está preso sem praticar crime. E a direita está pautando briga. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Juridicamente, porque eu sou advogado, e eu vou falar de direito, porque o Brasil precisa entender a gravidade desse julgamento do presidente Bolsonaro. O primeiro recurso que ele fez se chama embargos de declaração. Seria julgado em pauta virtual até o dia 14. Foi julgado ontem. Agora, olha isso daí. Abriu para a defesa do presidente, no prazo de 5 dias, a começar a contar de segunda-feira, o prazo para embargos infringentes.
Provavelmente a defesa vai fazer o embargos infringentes num dia e no outro dia o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, olha aí, ele não vai admitir o recurso de embargos infringentes. O que são esses embargos infringentes? Todo mundo sabe que são 5 ministros na primeira turma e só o Fux divergiu. Perfeito? Assim, em tese, cabem embargos infringentes contra essa divergência para mandar o recurso para o plenário. Só que quem vai decidir se esse recurso vai ou não para o plenário é o relator, que se chama Alexandre de Moraes. Esse recurso que será feito agora, nessa semana que está entrando, para o ministro Alexandre de Moraes, ele, relator, é que vai decidir se vai mandar esse recurso para o plenário ou não. E só ele vai decidir, ele não vai abrir para o quórum. Então é uma decisão monocrática. O que ele vai fazer? Ele vai declarar a prisão do JB e vai para a cadeia sem crime nenhum. É triste, né? A impunidade. A impunidade. A sensação de falta de justiça. Eu acredito, irmãos, que muitos acordos políticos estão sendo feitos. Assusta a esquerda, né? A chegada de muitos senadores novos, porque esses senadores podem impeachment os ministros da Suprema Corte. E a gente vê aí que a direita não tem um princípio da esquerda, que é unidade. Você vê, irmãos, todos os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores criticaram a ação do Rio de Janeiro. Todos. Alguém viu aqui alguém da esquerda falando mal da ação dos criminosos? Não, todos foram contra o que o governador do estado do Rio fez. Quer dizer, eles recebem uma ordem e todos obedecem. E a esquerda, ela se une em torno de um propósito. Aí como é que a direita trabalha? Dentro de divisão, de partidarismo, de benefício, de quem vai ser, uma busca por um poder desenfreado. Uma busca de poder desenfreado. E aí, estamos vendo aí a bagunça. Irmãos, está tendo um fórum sobre inteligência artificial dentro do Vaticano. Então, olha, do chat GPT diz que será substituído por IA em breve. Esse cara aqui, quem não sabe, ele já pagou para uma empresa 10 milhões de dólares para hackear o seu cérebro. Quer dizer, se ele morrer, o cérebro dele vai ser hackeado e colocado em um computador. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É hackear o cérebro e colocar no computador. E agora ele está dizendo que ele vai ser substituído por uma IA. Olha aí, ó. Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou em entrevista que ficaria satisfeito em ser substituído por uma inteligência artificial. No comando da empresa, para ele, essa troca é inevitável. Ficaria feliz em ver que a IA desenhou um CEO melhor do que eu sou. E em breve, o que acontecerá não há dúvida, disse a revista Veja. Altman comentou que o avanço da tecnologia depende de mais energia e infraestrutura, citando fontes nucleares e solares como essenciais para sustentar o crescimento de modelos da IA.
Apesar de evitar falar sobre os processos movidos por veículos jornalísticos contra a OpenAI, ele defendeu que o jornalismo profissional deve ser ainda mais valorizado em um cenário dominado por conteúdos gerados por máquinas. Segundo ele, o julgamento humano e a capacidade de conexão com o público são qualidades que nenhum modelo conseguiu substituir. No setor da saúde, Altman acredita que a IA pode ser uma alternativa acessível onde falta profissionais. Um ótimo especialista em quimioterapia é obviamente melhor que um chatbot, afirmou, mas destacou que em regiões pobres a tecnologia pode ser muito melhor do que o nada, já que muitas pessoas não conseguem pagar por procedimentos qualificados. O Sil também disse que o Brasil é um dos mercados que mais cresce no uso do ChatGPT e, por isso, a empresa prepara uma abertura de um escritório local. Há muitas coisas que o Brasil precisa acertar para ser uma potência de IA, mas tem o ingrediente mais decisivo, 1 tonelada de pessoas que usam, afirma. Olha como é que ele colocou as pessoas. Ele colocou as pessoas como 1 tonelada. Colocou todas dentro do mesmo pacote. Agora, ele ser substituído por IA, e agora nós temos um congresso no Vaticano, o Papa. Desenvolvimento da IA não fica confinado aos laboratórios de investimento. Em uma mensagem aos participantes do Fórum de IA em andamento na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, Leão 14 reflete sobre o peso ético e espiritual que acompanha as novas tecnologias. Lembrando que cada escolha de projeto expressa uma visão da humanidade. Ele renova, assim, o convite para integrar-se como ferramenta construídas estão em torno do ser humano. Então, não apenas que a inteligência artificial é capaz de realizar, mas o que silenciosamente ela realiza em nós, como nos molda, como nos transforma, quem estamos nos tornando. É nesse olhar interior, mais do que nos laboratórios e nas carteiras de investimento, que seja o jogo verdadeiramente sentido de sua trajetória. É aqui que o Papa Leão XIV convida a deter-se na mensagem lida na quinta-feira, dia 6 de novembro, aos participantes do fórum, que decorre até sexta-feira na Universidade Gregoriana em Roma. Então, ele está tratando o Vaticano, né? Está falando sobre a importância da inteligência artificial e como ela está sendo usada para nos transformar. Olha só, como a inteligência artificial está sendo utilizada para nos mudar. Você acha que a inteligência artificial tem poder, irmãos, de nos mudar, de nos transformar, de nos levar a sermos diferentes? Alguém acredita que pessoas podem receber comandos, mudar o comportamento, o humor? E ele está dizendo isso para o bem, mas, meu irmão, isso está sendo utilizado para o mal. Eu já li pesquisas científicas de como o algoritmo trabalha no humor das pessoas. Então, existe pessoas que acham que não existe mudança comportamental através da IA, através de rede social. Mas existe mudança comportamental, existe mudança de sentimentos, existe uma mudança absurda através da tua entrega à inteligência artificial. E aí eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Por exemplo, você acorda feliz, acordou radiante, cheio de vida, cheio de alegria. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Você pegou o celular. Diante das mensagens que você começa a ler, se são só mensagens negativas, o teu humor muda rapidamente.
Pode acontecer ao contrário, você acordar super desanimado e o algoritmo entrega para você só vídeos felizes. Crianças abraçando, idosos abraçando, mensagens de família, e você fica feliz pelo que vê. Então, você acordou desanimada ou desanimado e automaticamente o seu humor, o seu comportamento muda pelo aquilo que você viu. E, queridos, nós estamos nesse momento diante de uma grande mudança comportamental. A mente das pessoas estão sendo preparadas para acreditar só no que é mentira. A mente da população mundial está sendo programada para aceitar e se submeter a um líder mundial. A mente desta geração está sendo totalmente mudada e mudada. E aí eu digo para vocês, quanto mais tecnologia, mais refém do sistema nós nos tornamos e mais hipnotizado com a Terra nós ficamos. A sensação que eu tenho, pastor Carlos, irmãos, que falo sobre esse assunto há 25 anos. Eu não falo sobre esse assunto há 5 anos, há 10 anos. Eu falo sobre o Apocalipse há 25 anos. A sensação que eu, pastor Carlos, tenho é que as pessoas estão sendo totalmente desconectadas de tudo que é bom e de tudo que é espiritual. E eu estou dizendo no meio cristão, que é o meio que a gente convive. É o meio que a gente convive. Olha só, a irmã Jaqueline é professora, está dizendo que as crianças não estão normais, estão diferentes, cansados e ansiosos. Então, assim, as pessoas parecem que estão sendo desconectadas, elas não têm espiritualidade nenhuma. Parece um zumbi vivo, essa é a palavra certa. Você fala de assuntos espirituais, você quer que as pessoas entendam o que está acontecendo, mas parece que as pessoas estão totalmente apagadas de tudo que elas deveriam se comprometer de verdade. E as pessoas estão entregues a tudo aquilo que elas não deveriam estar entregues. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, a gente vê um comportamento mundial sendo transformado aos poucos. Então, isso está acontecendo dentro da nossa casa, irmãos. Eu clamo pela misericórdia de Deus. Eu tenho 3 crianças que moram comigo. A gente dá tempo de celular, de tela. A gente luta para brincar, para conversar, para fazer culto doméstico. A gente luta para ter espiritualidade dentro de casa. Hoje, a missionária Raquel levou meus filhos para uma consagração. E eu achei lindo, né, que o Caleb, vendo que a mãe e os irmãos iam para um jejum, o Caleb diz, eu também quero jejuar. E o Caleb foi sem tomar café, daí a Raquel falou que chegou na igreja. O Caleb tem 6 anos, irmãos, ele dobrou o joelho, ele orou. Quer dizer, isso para mim como pai é maravilhoso, saber que meus filhos estavam hoje num jejum, que eles abriram mão do seu café da manhã para passar um tempo diante de Deus, e que a minha esposa estava lá. Então, eu sei, né, que o desafio de muitos pais é ver espiritualidade nos filhos. E se você não está vendo espiritualidade nenhuma nos seus filhos, de temer do coração, né, de achar que é pecado, de achar que o senso de errado. Teve um dia, meus irmãos, que os meus filhos, o Pedro e o Mateus, vejam, naquela época acho que o Pedro tinha 12 e o Mateus tinha 10. Eles voltaram para casa horrorizados, porque eles estavam num ambiente que todo mundo só falava palavrão. Parece que eles chegaram assustados dentro de casa. Meu Deus, pai. A família dos amigos é muito horrível. Só fala palavrão, só fala... Quer dizer, eles não se sentiram bem num ambiente em que só se fala baixaria. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Por quê, irmãos?
Porque existe princípio de espiritualidade no coração deles. E se os nossos filhos não estão tendo espiritualidade nenhuma, a gente deve se preocupar. A gente deve se preocupar. Por quê? Porque principalmente filhos pequenos, tá? Os filhos pequenos seguem o exemplo de quem? Se teu filho fala palavrão, com certeza ele ouve palavrão em casa. Se ele não ouve palavrão em casa, ele ouve palavrão no que ele está assistindo. Se o teu filho não ora, é porque você não ora. Se teu filho não jejua, é porque você não jejua. Então, veja, e esse desligamento das crianças da espiritualidade, ele é algo muito sério. É muito sério. Nós precisamos analisar essas coisas com muita seriedade. Muita seriedade. Então, irmãos, nós temos que, muitas vezes, está tão sobrecarregado de informações, tão sobrecarregado de coisas. E a IA, veja que é uma mensagem do Vaticano, ela está mudando o nosso ser, o nosso cotidiano, a nossa mentalidade. O Vaticano está dizendo que é para o bem, mas não é para o bem. Um CEO de uma empresa transferir a empresa para uma inteligência artificial trabalhar do lugar dele não é para o bem. As máquinas assumir postos humanos não é para o bem. Nós estamos vendo uma mudança. Veja, irmãos, 2030 está aí, 5 anos passa muito rápido. Já fazem 5 anos que nós passamos pela pandemia. Se Jesus não voltar, nós vamos viver a tecnocracia. Tecnocracia. As máquinas vão estar dominando tudo, nós estaremos totalmente monitorados, com uma identidade digital, dinheiro digital, todo mundo controlado pelo sistema. Irmãos, é muito pouco tempo. Vocês percebem, a gente tem dito isso quase que diariamente, nós somos a geração que vai ver o Apocalipse ou veremos Jesus na sua vinda, mas que nós somos uma geração apocalíptica, nós somos. Nós somos uma geração apocalíptica. Irmãos, eu entrei aqui, né? Já vai ter o culto no Zoom. O culto no Zoom, já nós teremos o culto no Zoom, às 17 horas. Eu preciso me preparar para o culto. Mas eu entrei aqui, irmãos, para nós falarmos rapidamente. Eu vou pregar num evento aqui no Maranhão, agora, à noite, às 18h30, e eu quero orar pela sua vida. Amanhã, durante o dia, a gente vai fazer live também. Amanhã à noite eu prego aqui também. E eu retorno para minha casa na terça-feira. E eu quero pedir encarecidamente, irmãos, você que tem um compromisso com o Projeto Arrependas, amanhã é dia de pagarmos os nossos missionários, 22 missionários da Angola. Nós estamos na construção de 2 igrejas na floresta amazônica. Nós temos o Natal missionário que vai ser feito na Angola. Eu acredito que a gente vai alcançar lá em Luanda e em Quilenda 2.000 crianças, no mínimo, doando roupas, brinquedos e cestas básicas. E nós temos, irmãos, muitos compromissos. Só de alimentação e pedreiro, eu estou gastando só numa obra lá, R$ 1.200 por semana. Eu enviei hoje, R$ 1.200 por semana. Cada metro de pedra que está sendo colocado, falta 10 buracos, falta 10 sapatas de 2,5 metros para ser cavada e concretada, falta 10. Já foi gasto nas 2 igrejas 130 sacos de cimento. Do cimento que o pastor deu lá dos Estados Unidos, ainda tem 70 sacas. Mas vai faltar muito cimento. Então, irmãos, em nome de Jesus, a igreja no Amazonas fica em Benjamin Constante. Benjamin Constante. Eu falei com o pastor que eu quero ir em fevereiro inaugurar essas igrejas. Fevereiro. O irmão Marcos aí, o pastor dele, o pastor Campos, vão estar lá, que são de Belém, vão estar lá na inauguração. E quem quiser ir,
na inauguração, está sendo meu convidado. Eu já vou ver uma data, ali em dezembro, quando a gente já tiver terminado essas colunas, a obra vai mais rápido. Daí é só laje e fecha de madeira. E eu quero, em fevereiro, inaugurar essas igrejas para a glória de Deus. E eu preciso da ajuda de vocês. Façam parte de tudo isso. E também, irmão Miros, coloca aí para mim o link do Fusca. Irmãos, eu quero sortear o Fusca dia 10, antes de eu ir para a África, tá? Você que não comprou ainda, compre, irmãos. Falta 304 números para chegarmos a 1000 números. Então, não deixe de comprar e abençoar. É R$50 cada número. Eu creio que alguém vai passar um Natal dando volta de Fusca em algum lugar do Brasil. Só que eu tenho dito aqui, irmão, você vai ter que buscar na minha casa, apesar que se pagar para levar também não é caro. Diante do bem que você está recebendo. Colocar na cegonha, né? Mas nos ajude, falta 304 números para bater 1000. Se eu vender 1000 números, vendeu 1000, eu vou sortear. Se vender até o fim do mês de novembro, 1000 números, eu vou sortear o Fusca. E o dinheiro vai ser utilizado aí nessas obras, vai ser utilizado também no Natal Missionário. Então, é isso mesmo, Jaqueline. Isso para o norte aí, R$3.000. Tem lugar que é mais barato. Então, faça um esforço, se você puder dizer, você que tem pressa de ver esse sorteio acontecer, seja usado por Deus. Pegue esse link, mande no grupo da sua família, mande. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo, tá? Nós vamos fazer o sorteio ao vivo. Vamos fazer uma coisa bem transparente. E eu sei que Deus vai dar de presente esse Fusca para quem tem o sonho, para quem verdadeiramente está precisando, né? Está precisando. Amém? Deus abençoe a todos. Deixe eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por mais essa live. Obrigado por mais essa semana que se inicia. Obrigado. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pelo teu zelo, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Obrigado, Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas nesses dias. E que a tua vontade vai prevalecer sobre nós. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor que começou a boa obra na nossa vida vai aperfeiçoá-la até o glorioso dia de Cristo Jesus. Quebra as correntes, os grilhões, as fortalezas, a opressão maligna sobre a nossa vida e a nossa casa. E que a tua paz, o teu amor e a tua prosperidade reine sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua semana. Em o nome de Jesus. Deus te abençoe.